Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tava o dia inteiro desde de manhã terminando de preparar um especial de Berserk que vai sair no canal quando eu soube a notícia de que tivemos um pronunciamento oficial, ou melhor, nos deparamos com um scan do pronunciamento que teria saído na Young Animal, que está publicando o capítulo 364 de Berserk. Finalmente o pronunciamento dizendo sobre o futuro desse mangá, se realmente esse é o último capítulo e até como que esse último capítulo foi feito e quais são as expectativas para o futuro dessa obra. Esse é um momento muito delicado, triste para todos nós fãs de Berserk, e por isso que muitas vezes eu trago aqui as notícias e atualizações, porque eu sei que assim como eu, todos vocês provavelmente estão apreensivos, ansiosos, querendo saber se a gente um dia terá o final dessa história, e até agora parece que não. Eu vou colocar para vocês na íntegra o scan que já tá aí na internet, é um scan só do pronunciamento, do editorial, em japonês e em inglês embaixo, feito pelo editor da revista. Não tem spoilers do capítulo, até porque eu não estou procurando isso. Talvez seja a nossa última experiência com o mangá, ou pelo menos é a última experiência relacionada ao Kentaro Miura. Eu não quero ver spoilers antes de ver o material completinho, bonitinho, e só vou trazer quando eu tiver isso também. Traduzindo aqui livremente em português, o título é A Todos Fãs de Kentaro Miura. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os fãs, leitores de Berserk, por esse apoio em todo esse tempo. O capítulo 364, ou 364 de Berserk, publicado nesse volume, portanto esse é um editorial do volume que está publicando o capítulo novo de Berserk já no Japão, é o último trabalho de Kentaro Miura. Então aqui, já dizendo, esse foi o último capítulo trabalhado pelo Kentaro Miura, mas não finalizado, olha só. Nós conseguimos continuar com o manuscrito que ele deixou para trás e publicar dessa vez por causa do suporte, da ajuda dos funcionários, dos membros do Estúdio Gaga, que trabalharam com Berserk junto com Kentaro Miura durante anos. Então aqui o que ele está dizendo é que realmente o 364 foi o capítulo que o Kentaro Miura, ele trabalhou, o último que ele mexeu, mas assim como eu tinha cogitado, lembra que eu falei assim, talvez ele nem sequer terminou o capítulo, foi finalizado pelos outros assistentes? Pois é, parece que foi isso que aconteceu. É claro que aqui eles não estão dizendo até quanto ele fez, se ele deixou toda a história e apenas a finalização das ilustrações foi feita pelos assistentes. O que acontece é que, de qualquer maneira, os assistentes foram fundamentalmente responsáveis para que até esse capítulo final do Miura, pelo menos, saísse pra gente agora. Também estamos muito felizes em anunciar o último lançamento da revista, né, de Berserk em dezembro, que é o volume 41, que foi anunciado recentemente pro final do ano. Nós também agradecemos a todos os leitores por esperarem durante tanto tempo nessa situação, especialmente numa circunstância sem muita informação, ambígua, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Esse volume também serve como um memorial especial a Kentaro Miura e o seu último manuscrito. Nós decidimos usar o seu rascunho como capa dessa vez, esperando passar para todos os leitores a sua paixão, que era tão forte e tão perceptível desde seus rascunhos, quer dizer, desde o desenho ainda não finalizado, a gente já via como o Miura se esforçava, colocava todo o seu amor, por isso que ele também acabava monopolizando muito no bom sentido, né, não no sentido egoísta da coisa, todas as artes, ou muitas partes das artes de Berserk. O mangá é belíssimo e com certeza a gente vai sentir muito falta também desse trabalho artístico do Miura. Nós esperamos que vocês sintam a devoção que ele colocou nesse trabalho. Criando este volume, nós percebemos o quão grande e forte Berserk é pra gente, assim como a poderosa espada do Guts. Nós sentimos muito em informar que não tem nenhuma informação para compartilhar sobre o futuro da série de Berserk, quer dizer, sobre a continuidade do mangá de Berserk, até este momento. Uma coisa que podemos prometer a vocês é que a Young Animal, como a revista, né, a editora que publicou o trabalho de Berserk do Kentaro Miura, nossa primeira prioridade sempre vai estar nele, no que ele desejaria, no que ele pensaria se ainda estivesse com a gente. Eu achei essa parte muito incrível, porque, claro, pode ser sempre um textinho, uma forma bonita de dizer, mas como eles estão tratando até esse momento, pós-falecimento do Miura, o trabalho dele, Berserk, me dá a impressão de que realmente eles se importam com como esse trabalho era importante pro Miura, como ele trataria esse trabalho, não continuar simplesmente já agora anunciando uma continuação com os assistentes, spin-off, ou seja lá o que for, se isso não foi previamente pensado pelo Miura, se não era isso que ele desejaria. Eles não estão colocando um ponto
ponto final, mas eles também não estão abrindo qualquer porta ou deixando um burburinho para qualquer continuação. O último manuscrito, pelo menos oficialmente falando, do Kentaro Miura foi o 364, que precisou ser inclusive finalizado depois do falecimento pelos seus assistentes. Por último, mas não menos importante, nós temos uma mensagem para todos os fãs do Japão e fora do Japão. Nós lemos todas as cartas que vocês mandaram com muita felicidade e nós queríamos expressar a nossa gratidão a vocês, já que vocês continuamente nos alimentaram com amor e apoio. E é isso, é o que a gente tem hoje sobre o mangá de Berserk, sobre esse último volume e último capítulo, explicando para quem ainda não tá situado, os capítulos no Japão, eles saem em revistas, né, que são lançadas durante as semanas ou meses, depende de qual mangá, depende de qual revista, e Berserk, quando lançava capítulo, saía numa revista publicação da Young Animal. Essa revista é a que tá sendo lançada agora no Japão, oficialmente dia 10, né, por isso que a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver o capítulo na íntegra, mas alguém, sempre acontece, eu não sei como, pra venda, não sei, pessoa que vende o mangá de repente, né, pegou a edição antes do dia de lançamento, tirou foto desse editorial, teoricamente, então, esse seria o editorial com as informações para o público sobre o futuro de Berserk. Dificilmente isso seria falso, até pela foto, não é simplesmente um scan, é uma foto, na verdade, né, dá pra você ver que faz parte de uma revista, tem a ilustração do Puck ali em cima, você vê que tem a lombada, não parece algo fake a princípio, tem o texto bonitinho em japonês e embaixo, acreditado inclusive, né, e embaixo em inglês, dá uma ideia pra mim de que eles estão, como eu falei no meu último vídeo de notícias gerais, que eles estão tratando isso como um fechamento mesmo de Berserk. Eles não colocam um ponto final, nunca mais haverá Berserk. De novo, eu mesmo comentei que no futuro podem acontecer novas adaptações, continuações, mas não vindas do autor. Muitas pessoas espalharam durante esse período pós-falecimento do Miura que existiriam anotações, que existiriam ali rascunhos, coisas do Miura dizendo que seria o final da história. Isso nunca foi dito por qualquer assistente, pela editora, muito menos pelo Miura. Pode ser que isso exista, pode ser que algumas conversas de bar tenham acontecido, pode ser que existisse algum material anotado particularmente, ou mesmo lá com ele e seus assistentes, houvesse reuniões e conversas, pode ser. Só que nada foi dito a respeito disso, pelo que a gente viu, o material trabalhado por ele, manuscrito, rascunho, o último, foi o que deu origem ao 364, que foi finalizado pelos seus assistentes, porque ele não teve tempo nem de terminar antes da fatalidade acontecer. E para lembrar do processo de produção do Miura, e muito do porquê também os capítulos demoravam para sair, porque eles eram belíssimos também, é bom dizer, é que ele fazia grande parte das ilustrações. Berserk, que a gente pega algumas páginas e o nível de detalhe é absurdo, quer dizer, muitos detalhes e elementos sem embolar, que você pode ficar um tempão olhando a tela, olhando as páginas e de repente você encontra novos elementos que nem tinha percebido. Então, isso ele fazia. Tanto que o mangá Duranki, que foi um novo lançamento do Miura, foi lançado como um teste, inclusive, para um novo trabalho com ele e os seus assistentes, uma nova dinâmica, em que ele podia dar mais liberdades para os seus assistentes trabalharem em cima de um roteiro. Só recentemente, portanto, a partir de Duranki, pelo que a gente sabe, no mínimo, que ele começou a dar um pouquinho mais de material, segundo declarações de Berserk, para que os seus assistentes finalizassem, né? Fizessem um pouquinho mais do que apenas alguns elementos do cenário, embora ele ainda continuasse com o grosso. Isso pelas declarações que a gente tem, por entrevistas, pelo que a gente sabe de histórico do Miura. Então, ele ainda monopolizava muito, como eu falei pra vocês. Por isso que talvez não seja tão incoerente ou esquisito que ele não tivesse deixado qualquer rascunho ou qualquer material que desse origem ou que propiciasse uma continuação pelos seus assistentes. Eu queria saber qual é o fim de Berserk? Sim. Eles não anunciaram nessa revista aqui nada sobre qualquer anotação a mais, qualquer indício, entrevista com os assistentes, o que ele falava sobre o final. Nada impede que isso, de novo, venha no futuro, mas não há qualquer indicação de que isso vai acontecer por agora. Vai sair o volume 41, que vai compilar os últimos capítulos de Berserk ainda não encadernados. Ele está sendo lançado como um último volume da era Kentaro Miura, no mínimo. Ele vem com um Drama CD, que é um CD ali interpretando certa parte do mangá, ele vai vir com material novo, exclusivo, e talvez no miolo desse volume possa vir sim algumas informações extras, mas isso é especulação, a gente tem que esperar. O que eles estão dizendo agora é, infelizmente não temos notícias e, acima de tudo pra gente, estão as expectativas do próprio Kentaro Miura, ou o que a gente acredita que seria a sua vontade se ele estivesse aqui. Talvez Berserk nunca continue
ou nunca continue com um material fonte. Eu queria muito que tivesse. Eu espero muito que em algum momento apareça alguém dizendo, olha, tinha um manuscrito em que ele dizia o último capítulo o que ia acontecer, né? Nem que fosse só o final, sem todas as respostas, porque aí é megalomaníaco achar que ele anotou cada tópico, né? Muito difícil. Os escritores sabem onde eles vão chegar, né? Eles não sabem exatamente o caminho. Mas eu queria também. Só que não vou ficar pensando nisso, com expectativas em cima disso, porque não há qualquer sinal de que vai acontecer. Eu estou muito feliz, pelo menos a gente tá tendo um tratamento muito honrado, muito bonito com o final do trabalho do Miura, e eu vou aproveitar cada segundo disso, e por isso que vou esperar o capítulo sair bonitinho, sem spoilers, páginas soltas. Já não falo de spoiler solto de mangá normalmente aqui no canal, mas agora menos ainda, não quero nem ver. Quero curtir esse último momento que o Miura fez e é o último suspiro dele pra gente dentro de Berserk. Então, em breve a gente vê, a gente comenta, é isso que a gente sabe de mais recente sobre o futuro dessa obra. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Ah, e lembrando que eu tô preparando esse vídeo especial de Berserk, que se ele não sair amanhã, ele sai no máximo na sexta-feira, mas vai vir bem legal, completo. Essa semana ele tá aí, espero que vocês gostem. Quando tiver capítulo final, a gente comenta também. Tchau, tchau, gente!